Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcel e nós vamos criar aqui para vocês um conteúdo, né, bastante diferente e a minha ideia, né, na verdade, é focar, né, nessas aulas, né, trazendo para vocês uma integração entre back-end e front-end, tá? Então eu vou começar pelo back-end, né, que é uma das partes, né, lógico, mais importantes, né, de dentro do projeto. E aí eu vou montar, né, vou criar uma API, e essa API, obviamente, ela vai trabalhar, né, trazendo dados, né, captando dados do banco. Vou utilizar aqui o MySQL, né, como um banquinho de dados, e vou utilizar como linguagem de programação aqui para o back-end o Node.js, tá? E a ideia é trabalhar, né, como se fosse realmente um projeto de mercado, onde vocês vão conseguir fazer toda a integração, né, entre o back-end e o front-end, justamente para conseguir desenvolver aí os projetos, as aplicações que vocês precisam, tá? Tenho certeza absoluta que esse conjunto de aulas que a gente vai estar apresentando, que a gente vai estar fazendo, tenho certeza que vai ser um grande diferencial. Por quê? Porque eu não vou utilizar, né, de códigos muito complexos, né? Então a ideia é sempre trazer aquilo que é mais fácil e aplicando, né, sempre dentro de uma lógica aqui que seja muito fácil, né, de você conseguir compreender aí dentro das suas aplicações, dos seus testes e dos seus estudos, tá? Então, esse conjunto de videoaulas é justamente para quem está querendo aprender como desenvolver para back-end, tá? E, obviamente, eu vou estar utilizando o Node.js. Bom, nós temos aqui o VS Code, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, tá? Tenho aqui o MySQL instalado, né, aqui no meu computador. Aqui no MySQL, até para a gente otimizar um pouquinho, né, aí a nossa aula, eu já criei um banquinho de dados, tá? Então eu fiz aqui um create aqui de um banquinho chamado DB Livraria. Então o tema do nosso projeto vai ser uma pequena livraria, tá? E aí criei uma tabelinha aqui chamada TBL livro, né? Até tem o script aqui, ó. Mas aí eu deixo também para que vocês possam tá criando aí, né, o banco de dados de vocês, de repente com outro tema ou um outro assunto que seja pertinente, tá? Então esse aqui vai ser o nosso tema, tá? Então tem aqui uma tabelinha onde eu tenho o ID, né, que seria a chave primária, o título do livro, um subtítulo, que seria como se fosse ali uma descrição, o ISBN, o preço e uma imagem, tá? Essa imagem a gente vai salvar ela como string aqui no banco de dados, tá bom? Então tem aqui as estruturas, e aqui eu fiz alguns inserts, né, gravando, né, cadastrando aqui alguns livros para teste, né, até para que a gente possa, dentro da nossa API, né, já conseguir obter alguns dados inserindo direto no livro. Então esse daqui é o banquinho de dados que eu vou estar utilizando aqui na nossa aplicação, tá? Bom, o que eu gostaria, né? Gostaria de, nesse start do projeto, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo vai ser criar nossa estrutura de projeto, tá? Então, nessa aula eu gostaria de focar na estrutura do projeto e que você pudesse seguir mais ou menos essa estrutura, tá? É uma estrutura baseada em um padrão de mercado, que é o MVC. Depois eu vou, numa outra aula, explorar um pouquinho mais o MVC, mas a gente vai organizar, né, a nossa arquitetura de projetos tendo como base o design pattern, né, que é o padrão de projeto do MVC, tá ok? Bom, então eu já tenho aqui o meu VS Code, né, já vinculei ele a uma pasta, criei uma pastinha aqui na área de trabalho, e aí qual que é a primeira coisa, né, que a gente faz aqui? Deixa eu ver aqui, aulas, back-end, selecionar pasta. Então, qual que é a primeira coisa que a gente implementa, né, e que a gente desenvolve aqui dentro dessa estrutura, tá? Deixa eu abrir aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar os arquivos, o arquivo, né, da raiz. Então, eu tenho o costume de criar, né, esse arquivo da nossa API como sendo a nomenclatura app, né, que é de application. Então, vai ser o nosso app.js.
Esse arquivo ele sempre vai ficar na raiz do projeto, tá? É ele que vai startar a nossa API, é ele que vai iniciar, né, tudo aquilo que a gente vai estar desenvolvendo. E aí eu vou criar aqui uma estrutura, tá? Que é uma estrutura que a gente vai utilizar ao longo das aulas. Então, vou criar uma primeira pastinha chamada de controller, que aí depois nós vamos explicar, né, para que serve aqui a controller. Vou criar um outro diretório, tudo isso na raiz, tá? Vou chamar ele de model, tá? Porque vai ser a nossa pasta de modelagem, tá? Na model, o que acontece, né? A gente pode orientar o objeto, tá? Eu não vou fazer o projeto 100% orientado a objeto, mas aqui dentro da model é onde ficariam as nossas classes, né? Se nós estivéssemos modelando o nosso projeto, tendo como base a orientação ao objeto, tá? Então, na raiz da model ficariam as classes e ainda dentro da model, né, que é a nossa modelagem, ficariam ainda os arquivos de integração com a base de dados, tá? Tem muitas pessoas que utilizam, né, aqui nessa subpastinha dentro da model, eu costumo utilizar a sigla DAO, né, que é o nosso Data Access Object, é o nosso o nosso objeto de acesso a dados, tá? Mas existem outras nomenclaturas também que as pessoas utilizam, tá? Então, para quem trabalha com Java, o pessoal utiliza bastante ali o repositor, né? Enfim, tá? Então, aqui é uma pastinha aonde a gente vai acessar os dados direto do banco de dados, tá? Como de costume, eu sempre costumo, né, criar aqui dentro do nosso DAO um arquivo, tá? Que ele vai fazer o nosso CRUD, que vai fazer ali as 4 operações ou mais, né? Dependendo do que a gente precisar, no mínimo as 4 operações básicas conectadas ali no banco, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo chamado livro, né? Já que é um cadastro de livros, tá? Livro.js. Sempre costumo colocar no singular, né? Por se tratar de um CRUD, tá bom? E aí a gente vai desenvolver aqui toda a estrutura do livro. Bom, por enquanto, nós temos aqui essa estrutura, tá? Tem a pastinha model, dentro da pastinha model tem o DAO, não é obrigatório, né, utilizar a sigla DAO em maiúsculo, é um costume que eu tenho, tá? Até para diferenciar, mas se você quiser colocar minúsculo, isso não é um problema, tá bom? Dentro da controller, a gente pode também segmentar a nossa controller por diretórios, tá? Então, até para a gente poder manter uma organização, eu vou criar também aqui uma pastinha chamada livro, que vai ser a controller de livro. E aí, dentro da controller de livro, eu vou criar um arquivo, que vai ser o nosso arquivo chamado controller, underline, até para ficar com uma nomenclatura mais fácil, né, da gente visualizar, mas a gente poderia estar usando o Camel Case aqui, controller livro.js, tá? Eu gosto muito sempre de colocar a palavra controller na frente, por quê? Para que o nome do arquivo não se confunda, né, com o arquivo do DAO, tá? Então é recomendado, tá? Eu recomendo que você coloque aqui controller, até para que fique fácil de você diferenciar, tá? Então essa daqui é a estrutura básica, né, que a gente vai estar utilizando nas nossas aulas, né? Onde o app vai ser o start da nossa API, e aí toda a integração da nossa API sempre vai passar pela controller, né? E a controller automaticamente vai encaminhar esses dados para a model, para a gente conseguir fazer ali a parte do CRUD, né? A integração com a nossa base de dados, tá ok? Bom, essa daqui é a estrutura que a gente vai utilizar praticamente em todas as aulas, tá? Uma coisa que é fundamental, né, e é importante sinalizar agora nesse primeiro contato, são as instalações, né, que você precisa ter aí no seu computador, justamente para que você consiga pelo menos rodar, né, os seus arquivos, rodar o app, e aí você conseguir ter o Node instalado. Então, caso você, né, não tenha o Node instalado, você pode verificar isso, né, aqui pelo próprio terminal. Então, se você abrir aqui o terminal do VS Code, tá? Ou pelo prompt de comando, né? Enfim, tá? Então, se você der um node-v,
você vai verificar se você tem instalado no seu computador a versão, né, alguma versão do Node, tá? Eu estou utilizando aqui a versão 22, tá? Pode até ser que tenha alguma outra versão mais atual, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, essa é a versão que está instalada aqui na minha máquina. Para o que a gente vai estar fazendo, tá? Todas as versões do Node, né, a partir da 16, da 18, praticamente a gente não vai ter problema, tá? Então, qualquer versão que você tiver aí, a partir da 18, vamos colocar assim, com certeza você vai estar conseguindo fazer. Bom, existe também o npm, tá? Então, a gente também dá um npm-v aqui. O npm é um repositório, tá? Onde ficam as dependências, as instalações que a gente precisa para o nosso projeto, tá? Tudo que a gente utiliza no Node, pelo menos grande parte, a gente baixa direto de um repositório, né? Então dificilmente você vai ficar fazendo download na mão, né, de arquivos e tal e acoplando no projeto. Então é importante você ter instalado o Node e você ter instalado o npm, tá? Então essas aqui são as duas instalações que você precisa ter. Caso você não tenha essa instalação, tá? Então o que a gente recomenda? Você vai abrir a página do Node, tá? Então eu vou digitar aqui no Google, ó, puxar aqui para vocês poderem visualizar. O primeiro site que já vai vir aqui é o site do Node, ó, já tem aqui o download, tudo bonitinho. E aí você vai entrar no site do Node e vai fazer o download da máquina virtual, tá? O Node em si, ele é uma máquina virtual que ele faz uma emulação, tá? Ele emula o JavaScript, né, que a gente tem local para servidor, tá? Então o JavaScript é uma linguagem de programação originalmente que foi criada para trabalhar no front-end, tá? Mas a gente pode utilizar o Node, que é justamente essa máquina virtual, tá? Então ele vai fazer a emulação do JavaScript, criando, né, a virtual machine do Node, né, que é uma máquina virtual para você poder rodar os comandos de JavaScript, tá? E aqui no próprio site do Node, vocês observam que a gente tem instalação para vários sistemas operacionais, tá? Seja Windows, Mac, ou até mesmo se eu tiver acesso ao código-fonte, né, no caso Linux, enfim. Então a gente consegue rodar o Node em diversos equipamentos aí, então isso não é um problema, tá? O que a gente recomenda, né, sempre aqui que vocês forem baixar a versão do Node, sempre baixa a versão LTS, que é a última versão estável. Tem aqui uma versão atual, tá? Essa versão atual, muito provavelmente, ela ainda está em teste, né? Ainda está em alguns momentos sendo utilizadas e pode ter algum tipo de problema, né, algum bug. Então a gente recomenda sempre a LTS, tá ok? Então caso você não tenha, você vai entrar aqui no site do Node e vai fazer a instalação para o sistema operacional que você tem no seu equipamento, tá? As últimas versões do Node, o que acontece? Ela já possui, né, na própria instalação, ela já instala não só o Node, mas instala também o npm. Então, praticamente, você já faz uma instalação e aí você já consegue obter os dois recursos que você precisa para estar desenvolvendo. Caso, né, você já tenha instalado o Node ou a instalação que você fez, o npm não foi instalado, você também pode entrar no site do npm, ó, npm, só você digitar aqui no Google. Então você vai entrar no site do npm e você vai fazer o download, né, que já está falando, né, que ele já instala, né, o Node, mas você pode entrar no site do próprio npm e de repente baixar ele individualmente no seu computador, tá? Não existe somente o repositório do npm, tá? Existem outros que vocês podem estar utilizando. Eu recomendo o npm, que é o mais padrão, mais cotidiano que a gente tem aí, desde os primórdios aí da utilização do Node.js, tá? Mas existem outros repositórios, caso você utilize, caso você entre na documentação do próprio Node, veja que tem outros repositórios, isso também não vai ser um problema aqui na sua aplicação, tá ok? Bom, partindo do princípio que você já tem um ambiente instalado, né, o ambiente aqui preparado, tá? Eu vou fazer aqui algumas instalações, até para a gente conseguir ver um pouquinho dessa integração, tá?
e a gente conseguiu utilizar um pouquinho aqui do NPM, tá? Então, o que a gente recomenda? Na raiz do seu projeto, tome muito cuidado, porque você não pode fazer essa instalação nem dentro da pastinha controller e nem dentro da pastinha model, tá? Tem que ser na raiz, aonde está o app. Então, o que eu até recomendo, né? Que no terminal, você dando um ls, você tem que conseguir visualizar os dois diretórios que foram criados e o app.js, que por enquanto está vazio, a gente não, obviamente, desenvolveu nada, tá? Então, quais são as instalações básicas, né, que você tem que fazer para você poder criar a sua API? Então, eu vou entrar com o seguinte comando, tá? npm install, que é o nosso comando de instalação, e a primeira dependência que eu vou instalar no nosso projeto é o Express, que é ele que vai nos auxiliar à criação da API. Vou utilizar o Express nessas aulas, mas poderíamos utilizar outras dependências, como por exemplo o próprio Fastify, que já seria uma atualização do Express. Mas o Express ainda tem bastante utilização dentro do mercado, principalmente no momento que a gente está produzindo esse material. Então eu vou instalar aqui o Express, que ele vai ser responsável por criar, né, a integração da nossa API. E eu vou dar um -- save porque eu ainda estou no ambiente de desenvolvimento, né? E aí eu preciso registrar isso em alguns arquivos que vão ser criados. Então, rodei aqui o comando de instalação. Vocês vão perceber que nesse momento será conectado na internet, né? Então ele vai puxar do repositório do NPM e vai criar dentro do seu projeto alguns arquivos, né? Então ele vai criar um diretório chamado Node Modules na raiz do projeto. E ele vai criar dois arquivos, né? Os dois packages, né? O package lock e o package JSON, tá? Então esses dois arquivos automaticamente vocês vão perceber que vai aparecer na raiz do projeto de vocês. Então observa e verifica se nesse momento apareceu, né, esse conjunto de informações. Bom, além de instalar o Express, né, que é o nosso gerenciador de API, que vai nos ajudar a criar a API, eu vou instalar também, depois a gente vai explicar, o CORS, que é justamente para a gente poder fazer algumas permissões da nossa API, tá bom? Geralmente o CORS, quando você instala o Express, ele já vem, mas eu sempre gosto de fazer uma instalação na mão, justamente para, se tiver alguma atualização, se tiver alguma coisa diferente, a gente conseguir baixar aqui para o nosso projeto, tá? E também faço uma instalação, apesar de ser utilizado mais para frente, né, mas não é tão essencial agora, o Buddy Parser, tá? Buddy-Parser, que vai servir para nós trabalharmos com algumas requisições da nossa API. Num primeiro momento pode ser que a gente não utilize, mas também já vamos deixar ele instalado, né? Então, ó, foi auditado 71 pacotes e tal, 16 pacotes foram validados aí, tá bom? Então essas são as 3 instalações que a gente faz básica, justamente para a gente conseguir montar a nossa API, tá? Então a gente instala o Express, que é quem vai trabalhar para a gente, né, fazendo as requisições, né, recebendo e fazendo as requisições, o CORS, que vai trabalhar com algumas permissões, e o Buddy Parser, que é para a gente poder receber algumas requisições, né, do tipo POST, do tipo PUT na nossa aplicação. Bom, essa é a estrutura mínima que você precisa produzir e você precisa montar na sua máquina, tá? Então, monta essa estrutura e vamos para o próximo vídeo, que lá a gente vai começar programando e a gente vai começar realmente codificando para poder montar essa aplicação aqui para a gente, tá ok? Então a gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula, tá? Muito obrigado e a gente se encontra na próxima. Até lá!